Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, compartilhem, divulguem, deem seu like ou seu dislike, assistam os vídeos em sua integralidade, na íntegra, para que possam entender e dessa forma podermos interagir em termos de questões que podem ser levantadas ou suscitadas, ou mesmo para validar o seu dislike ou o seu like. Não adianta você assistir um vídeo 2, 3 minutos, 4 minutos, com pressa, por achar, não, um vídeo longo, coisa do tipo, e chegar lá no comentário e falar bobagem sem ter assistido o vídeo por inteiro. Você pode questionar algo sem ter conhecimento pleno da coisa, né? Bom, hoje nós vamos falar da transfiguração de Jesus. Transfiguração seria essa transfiguração, né? Ela uma foi a forma como Jesus mostrou para alguns de seus discípulos a sua forma real e qual seria a sua forma depois da sua morte, certo? A transfiguração nada mais é que Jesus tirando o véu sobre si e mostrando a sua forma verdadeira em espírito para aqueles que acreditavam nele, no caso, os discípulos dele. A mentira da transfiguração. A transfiguração é mais outra farsa inventada pelos escritores do Novo Testamento, pessoal. Nada disso é real. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas falam da transfiguração como sendo o episódio em que Jesus se desnuda de sua forma humana e se revela na que seria a verdadeira, ou seja, a divina, sua forma real. Nela, Jesus aparece com as vestes embranquecidas e a face tão brilhante quanto o sol. E em sua companhia estão duas personagens bastante conhecidas do Antigo Testamento, Elias e Moisés. Elias e Moisés aparecem conversando com Jesus nessa transfiguração. Anteriormente a esse episódio, Jesus havia dito que anteriormente ao episódio, estou referindo, antes de Jesus se transfigurar lá nesse monte, né, que poucos não se sabe nem ao certo que monte seria esse, que Jesus se transfigurou. Então, antes de Jesus fazer essa transfiguração para seus discípulos, ele havia dito que alguns dos que estavam com ele não morreriam antes que vissem a chegada do reino de Deus. Dessa forma, parece que a transfiguração comprovaria, comprovaria essa fala. Jesus representaria assim esse reino. Essa é, a, essa é até a explicação que é dada por muitos crentes quando se questiona a fala de Jesus, ao afirmar que haveriam pessoas que não morreriam. E muitos ateus utilizam para dizer que essa fala de Jesus é falsa, né? Porque os discípulos morreram, mas se nós analisarmos o texto da transfiguração e o anterior, nos parece que Jesus está se referindo que as pessoas, ou alguns que ele falou que veriam ele, que não morreriam antes de vê-lo, né, nessa condição, Jesus está se referindo à transfiguração. Eles não morreriam, alguns deles não morreriam antes de ver Jesus nessa forma em que ele apareceu na transfiguração, certo? Não, Jesus não estaria se referindo no caso que ninguém morreria antes, no caso dos discípulos, né? Aqueles que do seu tempo não morreriam antes dele vir, certo? Estou falando dessa passagem aqui da transfiguração. Não quer dizer isso. Quer dizer que aqueles,
os discípulos de Jesus, ou alguns dos discípulos de Jesus, não morreriam até que vissem Jesus nessa forma aí que ele se apresentou. Certo? Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, veja a passagem, dizia-lhe também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns, não são todos, certo? Eram alguns, há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Certo? E veja que aqui é o capítulo 17, verso 1, certo? E nos versículos seguintes, vou marcar aqui, nos versículos seguintes, Jesus passa, acontece a tal da transfiguração, certo? Mas vamos lá. No entanto, quando analisamos a fundo as Escrituras, vimos que, na realidade, a transfiguração se prestou para um outro objetivo, pessoal. Ou seja, reforçar a ideia de que o dia de Jeová, ou de Javé, ou YHWH, estava próximo de ocorrer. Essa ideia se encontra no livro de Malaquias. Desse modo, os evangelistas pretendiam, com a transfiguração, ligar o Velho Testamento ao Novo. Entenderam? É a praxe dos escritores do Novo Testamento tentar criar situações, muitas vezes que eles falam de profecias do seu tempo, a aquelas que são apresentadas pelos escritores do Velho Testamento e tentar fazer esse elo, tá entendendo? João Batista aparece pregando a vinda desse dia, ou seja, do dia de Jeová, certo? Jesus segue sentido parecido. Ambos diziam: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Esse mesmo discurso foi feito por Jesus. Anteriormente, primeiro por João Batista e depois veio Jesus e seguiu o mesmo roteiro. Vejam, vem o dia ardente como uma fornalha, quando todos os arrogantes e todos os que praticam o que é mal se tornarão como palha. O dia que virá certamente os devorará, diz Jeová dos exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas sobre vocês que honram o meu nome, o sol da justiça brilhará, com cura nos seus raios, e vocês saltarão como bezerros gordos. Vale lembrar que essa profecia diz respeito ao povo de Israel, não tem nada a ver com os cristãos. Viu? Também ela se diz ao tempo de Malaquias, não se estende a tempos futuros, certo? Veja, o dia de Jeová virá certamente, os devorará. Devorará quem? Esses maus, arrogantes e tal. Aí o cristão vê isso aqui e pensa que esses arrogantes, tal, esses maus, se refere a qualquer pessoa. Não. Esses arrogantes aqui, simplesmente arrogantes e todos que praticam o mal, eles se referem aos gentios. Os hebreus dividiam o mundo assim. Eles se viam como o povo escolhido, seleto, e os demais povos como povos pecaminosos e maus. Porque eles não tinham a lei de Javé. Eles entendiam assim, entendeu? A lei de Javé que eles tinham, que era a Torá, o Velho Testamento, era que os tornava especiais. Além da marca, né, que eles carregavam no corpo, que era a circuncisão. Então, eles achavam que essas coisas os tornavam especiais, como propriedade exclusiva desse Deus. Os outros povos não tinham nem a lei deles e nem tinham a marca da circuncisão. Eles não eram especiais. Então, esse mal que as escrituras falam, povo mau, povo ruim, que eles falam, não é o mal como nós, pessoas más como nós vemos hoje. Qualquer pessoa em nosso tempo nós encaramos como, de acordo com as atitudes, né, nós vamos dizer que ela é má. Tá entendendo? Esse mal aqui que eles falam
arrogantes e tal, são as pessoas das nações, os gentios, que não, que não sejam eles os hebreus. Um hebreu, um judeu para se considerar mal, ele tinha que estar violando a lei do Deus hebreu. Aí ele seria considerado mal, certo? Mas mesmo assim era dado a esse hebreu a possibilidade dele mudar e voltar atrás e integrar, é, é, e integrar o povo de Javé, tá entendendo? A essa nação seleta. Aí o cristão lê isso aqui e pensa que esses maus aí é todo mundo, né? Todo mundo que não faz a vontade de Javé. Mas não é isso. Mas aí diz, mais sobre vocês que honram o meu nome, quem é que poderia honrar o nome de Javé? Os hebreus, pessoal, os judeus. Então daí ele faz essa separação entre pessoas mais, aqueles que não têm a lei de Javé, e os que honram o nome dele. Quem é que poderia estar honrando ou quem poderia honrar o nome dele? Os hebreus. Tá entendendo? Isso aqui. Mas vocês, esses vocês aqui, não se refere por exemplo, um cristão que esteja fazendo ou que seja cristão. Não, esse você aqui simplesmente é um judeu, um hebreu. Certo? O sol da justiça brilhará com cura nos seus raios e vocês saltarão como bezerros gordos. Certo? Bom, e vocês pisarão os maus. Vocês pisarão os maus. Os maus já expliquei quem são esses maus. Tem nada a ver com os maus que nós entendemos que são. Que é como nós entendemos hoje, né? Pois eles serão como o pó debaixo da sola dos seus pés. Vejam como é que eles fariam o que é que eles fariam com as pessoas mais, no caso as nações, né? Nós vimos isso diversas vezes, diversas passagens nós vemos o Deus hebreu dizendo que vai pisar na cabeça dos gentios, vai humilhar, botar debaixo dos seus pés como se fossem escabelos. Então, essas expressões típicas da Bíblia se referindo à situação dos gentios, em que os hebreus saíram da condição de escravos, de menosprezados, e passariam a ser os senhores dos gentios. E nessa condição escravizariam esses povos, matando os seus reis, colocando-os sobre os pés de seus, ou sobre seus pés, certo? Então vocês pisarão os maus, pois eles serão como pó debaixo da sola dos seus pés. Pó debaixo da sola do pé das pessoas é o quê? Nada, ninguém. É assim que eles encaravam os outros povos. No dia em que eu agi, diz Jeová dos exércitos. Lembre-se da lei do meu servo, continua, né? Lembre-se da lei do meu servo, Moisés, os decretos e as decisões judiciais que ordenei em Horebe, que todo Israel obedecesse. Vejam, eu lhes enviarei Elias, o Deus hebreu falando ainda, né? Na mesma passagem, eu lhes enviarei Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Jeová. E ele fará o coração dos pais se tornar como o de filhos, e o coração dos filhos como o dos pais, para que eu não venha e golpeie a terra, entregando-a à destruição. Essa terra não é o planeta Terra como enganosamente muitas pessoas pensam. A terra aqui é a terra de Israel. Só isso, certo? Bom, pessoal, é, então, com base nessa, nesse escrito aqui de Malaquias, é que a os escritores do Novo Testamento bolaram a ideia da transfiguração, porque eles acreditam, porque permeava entre os judeus essa ideia de que Elias, a história de Elias, vocês vão encontrar lá no livro de Reis, que Elias subiu numa carruagem de fogo, subiu para o céu, certo? Então, os hebreus acreditavam que Elias estava nos céus, e Elias não tinha morrido, tá entendendo? Embora tenha religiões que digam que Elias não subiu de fato para o céu, mas existia, tanto que já existe escritos apócrifos falando de Elias, certo? Subida de Elias.
Então, permeava entre os judeus, na época de Jesus, como anteriormente também, essa ideia de que Elias estava no céu. E, e, e esse que inventou essa historinha aqui de Malaquias também acreditava nessa história de que Elias estava no céu. Então ele disse que antes de Javé vir e fazer essa, essa devassa aqui, essa destruição dos gentios e salvar os seus, no caso os hebreus, eles que iam enviar o profeta Elias. Por que ele ia enviar Elias? Porque Elias estava no céu. Elias não estava morto, tá entendendo? Daí ele falar aqui que, vejam, eu lhes enviarei Elias, o profeta, antes de chegar o grande e atemorizante dia de Javé. Tá entendendo? Ia enviar Elias. E enviar Elias da onde? Do céu. Porque eles acreditavam que Elias estava no céu. E Elias foi arrebatado, né, naquela carruagem. Tem uma passagem ainda no livro de Reis que fala que depois que Elias sobe para o céu, aparece uma carta escrita por Elias. Eu vou fazer um texto explicando essa questão aí, porque muitos usam essa carta dizendo que provando que Elias não estava no céu, certo? Só que a passagem não diz isso. E a transfiguração de Jesus busca justamente trazer a ideia de que Elias estava no céu. Embora é dito lá, né, que nenhum homem, que ele diz, né, lá no Testamento, que nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu ao céu, o filho do homem, né, que seria ele. Mas isso é porque os escritores vivem então em contradição. Ele diz uma coisa e nega a outra. Aquilo que ele fala num momento é negado em outro momento. As contradições da Bíblia é constante. Mas será verídica e digna de confiança a história da transfiguração? Quando examinamos de forma mais cuidadosa o episódio da transfiguração, podemos notar que tudo não passa de invencionismo, pessoal. Ou melhor, tudo não passa de fábula. Quais as provas para se dizer isso? Quais as provas de que dispomos para dizer que a transfiguração é uma farsa, é uma fábula, é uma mentira? Vamos encontrá-las, essas provas nós vamos encontrar na própria Bíblia. Tem um livro, tem uma fonte mais dotada de confiabilidade do que a Bíblia? Não tem, né? É, a, vamos dizer assim, a credibilidade ou a confiabilidade das declarações de outras fontes não podem prevalecer sobre o que é dito na Bíblia. Na interpretação da Bíblia, nós devemos guiar pelo texto bíblico. A pessoa vem com a história de falar, que fulano de tal falou isso, que fulano de tal fala na teologia isso e aquilo, isso não é válido. Não é válido essa questão. Porque a pessoa usar a teologia, falar algo que não tem nada a ver com a Bíblia, aquilo que ele fala tem que estar provado dentro da Bíblia. E não o contrário. Né? A Bíblia não tem que ser provada fora da Bíblia. Não, a Bíblia tem que ser provada dentro da Bíblia. Vamos encontrar essas provas na Bíblia. Ela auto se explica. Ou melhor, ela auto se entrega. O que há de mais suspeito na história da transfiguração é o fato de as pessoas que teriam visto a transformação de Jesus foram somente Pedro, Tiago e João. Entretanto, esses não escreveram nada sobre esse acontecimento tão espetacular, pessoal. Como é que pode? O cara tinha 12 discípulos ou 12 apóstolos, aí levam três, aí esses três que presenciaram essa coisa espetacular, né, sobre-humana, diferente, né, nunca visto antes, esses três não falam em seus supostos escritos desse evento. Deixou que terceiros que não presenciaram nada falassem desse evento. Veja se faz sentido algo desse tipo. Você, presenciando algo importante, algo sobrenatural, diferente, de algo que você nunca viu. Você vai escrever um livro e você não fala nada sobre isso.
Faz sentido, né? É como se o 11 de setembro, né, acontecesse e nenhum escritor da época falasse desse evento importante. Ou, por exemplo, o que é que está acontecendo hoje? A, a pandemia. A pandemia está assolando o mundo inteiro, matando pessoas, né, no mundo inteiro. Será que os escritores atuais não estão atentos a esse acontecimento? Será que eles vão falar nada da pandemia que começou em 2020 e em 2019 até hoje se estende? Será que esse evento tão marcante da humanidade vai passar despercebido pelos livros de história ou mesmo mencionado nos livros de biologia e ciência? Claro que não. Algo tão marcante assim não pode ser dado ao esquecimento ou ser considerado como de menos importância. Da mesma forma, esse acontecimento que aconteceu na vida, supostamente na vida de Jesus, né? O cara aparece transfigurado, mostrando sua real forma e ninguém fala sobre isso. Pelo menos aqueles que estavam presentes não falaram assim de forma, pelo menos clara também, né? Nos evangelhos. Entretanto, esses não escreveram nada, pessoal. Pedro, Tiago e João não falaram nada da transfiguração. Esses não escreveram nada sobre esse acontecimento tão espetacular. Pedro e Tiago sequer escreveram algum evangelho. Nem evangelho esses dois aqui escreveram. Pelo menos um que se encontra na Bíblia cristã. Se existe evangelho apócrifo, não importa. Estamos falando da questão da Bíblia cristã. Não existe um evangelho feito por Pedro nem por Tiago que fale sobre essa transfiguração, transformação de Jesus. João, embora possua um evangelho, né? João, porque foram Pedro, Tiago e João, esse João, embora possua um evangelho, não transcreveu uma só linha sobre a transfiguração. Pelo menos, novamente eu digo, de forma explícita. Só tem uma linhazinha lá que muitos entendem que ele esteja falando da transfiguração. Mas um evento tão importante assim, pessoal, merecia só uma linha? Cara, com o evangelho, João tem o evangelho de João tem mais de 20 capítulos, né? Quer dizer, o cara dedicar dos 20 capítulos que tem, foi colocado, lógico, mais tarde, né? Mas das inúmeras linhas, né? Que tem nesse evangelho. O cara dedicar somente uma linha para a pessoa supor que ele pode estar falando desse evento que Jesus se transmutou. Veja a linha que muitos cristãos entendem ou acreditam que João está se referindo àquele evento lá da transfiguração. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João 1,14. É essa passagem aqui que muitos cristãos entendem que Jesus, ou que João estaria aí se referindo à transfiguração. Mas isso é ridículo, né? A transfiguração, depois da ressurreição, seria o evento mais importante da vida de Jesus, certo? Juntamente com alguns milagres, né? Mas a transfiguração, depois da ressurreição de Jesus, é o evento mais importante. Por quê? Porque a transfiguração aponta justamente para a ressurreição de Jesus. A transfiguração, justamente, mostra qual é a verdadeira natureza de Jesus, ou pretendia, né, mostrar, né, qual era a verdadeira natureza de Jesus, que era divina, tá entendendo? Então, a ressurreição, Jesus surge dentre os mortos com essa condição de pessoa divina, que havia sido mostrada anteriormente, ou antes mesmo dele assumir essa condição divina, na transfiguração. Daí nós dizermos que a transfiguração é o evento mais importante depois da ressurreição de Jesus. Mas, no entanto, como dissemos também, um cara que esteve presente, viu, aquela coisa espetacular, se restringir a escrever apenas uma linha, ainda mais de forma não muito clara, não se sabe claramente,
Não se pode dizer com plena certeza que essa glória aqui que ele está se referindo seja, no caso, a transfiguração, a forma como que Jesus apareceu em glória. Tá entendendo? Não se pode dizer que essa glória aqui que João está se referindo seja, de fato, uma referência à transfiguração. Ou seja, três pessoas que deveriam ter por obrigação escrever de forma prolixa, né, diversas linhas sobre esse evento tão importante, não escreveram nada, pessoal. Veja quem foi que veja quem se propôs a escrever sobre uma coisa que eles nem viram e nem participaram. Mateus, Marcos e Lucas não presenciaram nada de transfiguração e escreveram sobre ela. Veja que absurdo. O Pedro, o Tiago e o João, que participaram, não falaram nada. Já Mateus, Marcos e Lucas, que nem subiram, né? Primeiro, Mateus foi discípulo de Jesus. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus. Nunca conheceram Jesus. Veja, os caras que nunca conheceram Jesus, nunca falou com Jesus, foram escrever justamente desse evento tão importante. Vê se faz sentido. O Mateus, que era discípulo, né, que era colega dos três que foram e viram o evento, falou, certo? O Mateus. Esses dois, Marcos e Lucas, nunca viram Jesus, nunca falaram com Jesus, nunca foi discípulo de Jesus e falaram desse evento. Vê se faz sentido, pessoal. As pessoas que, por certo, teriam o maior interesse em falar dela, ou seja, da transfiguração, simplesmente ficaram silentes, ficaram mudas. E quem era que deveria falar de forma prolixa, extensa, sobre a transfiguração? Levar essa transfiguração como uma bandeira de, de, de sua pregação? Pedro, Tiago e João. Mas não. Eles simplesmente calaram-se. Marcos e Mateus, quando a mencionam, aparentemente estão em sintonia. Já Lucas, o evangelista que declara ter feito uma pesquisa minuciosa dos eventos que envolviam a vida de Jesus, se contradiz de forma escandalosa, pessoal. Os evangelhos já têm suas contradições, né? Mas esse Lucas, quando fala as coisas e que não está de acordo com os outros evangelistas, o que ele fala sempre é devastador. Devastador no sentido de que é sempre uma contradição de arregalar os olhos. O João também segue essa mesma linha, o João. Mas as contradições do João normalmente é dentro do seu próprio evangelho. Mas tem, lógico, né, contradições entre os outros evangelhos. Bom, muitos se empenharam. Isso é a declaração de Lucas, certo? Lucas, que nunca conheceu Jesus, nunca acompanhou Jesus. Veja o que é que ele fala da forma como ele teria escrito seu evangelho. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Muitos. Assim como esses fatos nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Daqui você já percebe a mentira, né? Veja, o que é que ele diz? Vamos marcar aqui para vocês se darem conta de que esses relatos são tudo mentira, tudo falácia, sabe? Os escritores partem da ideia de que o escritor não conhece muito pouco dos escritos dos judeus. Daí ele fala um monte de bobagem e parece que acredita que as pessoas não iam se dar conta das bobagens que eles falariam, o que eles escreveriam, o que eles escreveram. Vejam, muitos se empenharam, isso Lucas falando, olha, é lá no capítulo 1 de Lucas. Muitos se empenharam em compilar um relato dos fatos que recebem pleno crédito entre nós. Esses relatos que ele está se referindo são as histórias a respeito de Jesus. Ele está dizendo que muitas pessoas já haviam relatado esses fatos, que entre os cristãos, no caso, já tinham crédito, certo?
Era algo tido como confiável. Veja o que é que ele diz. Assim como esses fatos nos foram transmitidos, veja que ele dizendo que assim como esses fatos nos foram transmitidos, ou seja, ele está dizendo que ele se inclui entre as pessoas que receberam informações ou receberam as informações desses fatos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares. Ou seja, Lucas está dizendo que recebeu essas informações e informações que já eram tidas como de crédito por eles e por outros da sua época, por pessoas que foram testemunhas oculares. Agora, Lucas recebeu informações de pessoas que foram testemunhas dos fatos que envolvem a vida de Jesus. Me diga qual foi? Uma testemunha ocular que Lucas acompanhou e que passou essas informações para ele. Isso é mentira, né? E proclamadores da mensagem. Assim, eu também, aí ele diz, assim, eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão, ele diz que começou a pesquisar todos esses fatos, né? Que ele já era tido como um de crédito entre eles, e, e esses fatos haviam sido passados para ele e para outros por pessoas que tinham presenciado, ou seja, pessoas que eram testemunhas oculares, participaram, né, daqueles fatos que eles tinham conhecimento. Aí diz que ele também passou a pesquisar todas essas coisas com exatidão. Estranho, né? Se você tem o testemunho de pessoas, veja que maluquice, que mentira. Lucas se coloca na condição de pessoas que receberam informações de pessoas que foram testemunhas oculares. Tá entendendo? Ele simplesmente não ouviu falar de pessoas, relatos de terceiros que não tinham participado daqueles eventos. Não, ele está dizendo que recebeu informações de pessoas que estavam envolvidas nesses fatos que envolvem a vida de Jesus. Mas como é que você está recebendo informações de pessoas de tão alta credibilidade, por terem sido testemunhas oculares, né? E ele passa a fazer uma pesquisa. Foi pesquisar para ver se de fato aquilo era verdade. Faz sentido, não tem sentido isso. Assim eu também, depois, o que é que ele diz? Assim eu também, depois de pesquisar todas as coisas com exatidão, desde o início, resolvi escrevê-las para o Senhor em ordem lógica. Está entendendo a mentirada? Diz que ele passou a pesquisar todas essas coisas com exatidão, ou seja, os fatos que envolviam a vida de Jesus, ele foi, pesquisou para ver, né? E diz que fez uma pesquisa com exatidão, né? Minuciosa, a certificar mesmo. Mas, se o cara tinha um relato de testemunhas oculares que presenciaram, nesse caso aqui, para receber testemunho de pessoas que serviram de testemunhas oculares, as pessoas que serviram de testemunhas oculares foram quem? Que poderia ser os apóstolos. Seriam os apóstolos, né? E isso, e isso é mentira de Lucas. Ele não teve testemunho de tais apóstolos. Bom, aí diz que desde o início resolveu escrevê-las para o Senhor em ordem lógica, que é o tal do Teófilo, né? É excelentíssimo Teófilo, para que tenha plena certeza das coisas que lhe foram ensinadas oralmente. E aqui nós descobrimos, né, que tudo era por parte e era por meio de quê? De coisas faladas, pessoal. Veja que esse Teófilo também tinha conhecimento dessas coisas, mas não foi porque estava escrito. Está entendendo? Ele teve conhecimento dessas coisas por meio de relatos orais, que era praxe naquela época. As coisas eram registradas, ficavam na mente das pessoas e eram passadas de forma oral, de boca em boca. Não tinha nada escrito. Você imagina a pessoa estar recebendo relatos, não sei quantos anos depois, de forma oral, de uma boca passando para outra. Vê se isso vai ter alguma, vamos dizer assim, um fundo de verdade. Dificilmente, né? Muitas das informações, vamos
de fato que aconteceram, entre aspas, estará perdida. Muito daquilo que supostamente tem acontecido estará perdido. Ou estará maculado, porque muitas mentiras vão entrar. Bom, o equívoco, o erro cometido por Lucas, quando comparamos com os outros dois relatos contidos em Marcos e Mateus, é que esse evangelista fala que a transfiguração ocorreu cerca de 8 dias depois de Jesus dizer que alguns dos que ali estavam com ele não morreriam até que vissem o reino de Deus em poder. Veja quanto Lucas extrapola os outros. Os outros relatos vão falar de 6 dias, mas Lucas fala de 8 dias. Lucas, Mateus, né? Lembrando que João, Pedro e Tiago não falaram nada de transfiguração, certo? Mas aqueles que se propuseram a falar da transfiguração, que não presenciaram porcaria nenhuma, os dois, Mateus e Marcos, falaram em 6 dias. Diz que depois de 6 dias do que Jesus havia falado, de que aqueles que estavam ali, alguns dos que estavam ali não iam ver a morte antes que veio a presença do reino, falaram de 6 dias. Aí vem Lucas e fala de 8 dias. Veja que distanciamento. E esse homem diz que pesquisou a fundo e que recebeu as informações de testemunhas oculares. Veja que mentiroso. Como é que alguém recebe informações de pessoas que foram testemunhas oculares dos fatos e o cara vai e diz algo totalmente diferente dos outros? Fala de 8 dias depois. Lucas fala de 8 dias depois que Jesus falou aquelas palavras de que alguns não morreriam. Ele coloca 8 dias depois. Já os outros falaram de 6 dias depois. Aí o interessante, vocês verem, essa transfiguração eu vou fazer 3 vídeos. Certo? Nessa aqui nós discutimos essas questões, no outro também dou continuidade, e no terceiro vou falar sobre os comentários dos comentaristas bíblicos. A maioria deles é tudo crente, né? É sempre tentando justificar as, as burrices contidas na Bíblia, né? Aí eles vão tentar explicar essa questão que Lucas fala em 8 dias, Mateus e Marcos falam em 6 dias. Aí eles vão tentar fazer essa explicação. Alguns dizem claramente que houve ou erro por parte do copista, ou houve um erro mesmo, de fato. Já eles vão tentar corrigir, porque havendo ou não um erro de copista, há um erro. E havendo erro, macula a, a tão infalível palavra de Deus, né? Pode conter erros, né? Essa dita palavra de Deus. Aí muitos vão querer seguir essa ideia, aí vão falar um monte de bobagem que o próprio texto desmente em eles. No terceiro vídeo eu passo a explicar essas questões. Vamos lá. Então, o equívoco ou erro cometido por Lucas, quando comparamos com os outros dois relatos contidos em Marcos e Mateus, é que esse evangelista fala que a transfiguração ocorreu cerca de 8 dias depois de Jesus dizer que alguns dos que ali estavam com ele não morreriam até que vissem o reino em poder, o reino de Deus em poder. Porém, Marcos e Mateus não falam de 8 dias, mas sim em 6 dias. Veja que diferença. Para Lucas, 2 mais 2 são 5. Para Mateus e Marcos, 2 e 2 são 4. Na realidade, veja o que é que o Lucas falou. O homem que diz que pesquisou de forma é, é, de forma precisa, né? E exata o que estava escrevendo. Né? Na realidade, o que é que ele diz? Na realidade, cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, veja, ele diz que foi cerca de 8 dias depois de quê? Das palavras que Jesus falou. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, ele levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa se tornou de um branco cintilante. E apareceram 2 homens conversando com ele.
eram Moisés e Elias. Isso Lucas falando. Diz que apareceu dois homens e que esses homens eram Moisés e Elias. E o texto fala que Pedro identificou essas duas pessoas como sendo Moisés e Elias. Esses apareceram com glória e começaram a falar sobre a partida dele. Esses, ou seja, Moisés e Elias, apareceram com glória e começaram a falar sobre a partida dele. Veja, vale lembrar que, segundo a lenda bíblica do Êxodo, Moisés morreu e o texto fala que Moisés morreu, certo? E o Deus hebreu disse que Moisés ia morrer lá no monte, certo? Então o texto é explícito. O caso de Moisés foi um caso de morte. Moisés morreu, certo? Então diz que o corpo dele nunca foi encontrado, sepultura nenhuma. Mais um absurdo, né? O próprio Moisés descrever sua morte e dizer que tempo mais tarde nenhuma pessoa havia encontrado o corpo dele. Bom, então Moisés, o texto de Deuteronômio 32, salvo engano, diz que Moisés morreu lá no monte, certo? E ninguém pôde encontrar esse corpo de Moisés. Então a ideia é de que Moisés tinha morrido. Mas na transfiguração aparece Moisés e Elias. Mas se Moisés morreu e aparece ali conversando com Jesus, o que é que dá a entender? Que Moisés morreu e foi para o céu. Está entendendo, pessoal? Moisés morreu e foi para o céu. E por que apareceu Elias? Porque existe lá no livro de 2 Reis que Elias subiu para o céu. Só que Elias subiu para o céu vivo, certo? Daí, esses dois personagens aparecer agora lá na transfiguração de Jesus, que representa a sua ressurreição e sua ida aos céus, duas pessoas justamente estavam nos céus, que era Moisés e Elias. Entenderam? Lá no livro de Judas, salvo engano novamente, diz que o diabo brigou até com um anjo lá chamado, o nome dele, rapaz, Miguel, pelo corpo de, pelo corpo de Moisés. Os adventistas acreditam que ali não estavam tratando do corpo físico, do corpo material, porque o corpo material de Moisés estava destruído, estava acabado. Mas na verdade estava disputando pela alma de Moisés. Se o diabo queria levar Moisés para o inferno, e esse outro Miguel não queria levar Moisés para o céu. E pelo que a transfiguração nos mostra, parece que quem ganhou essa batalha aí foi Miguel, né? Que Moisés foi parar lá no céu, né? Bom, esses apareceram com glória e começaram a falar sobre a partida dele, sobre a partida de Jesus, né? E aí, Jesus, como é que é, tal, você tá para morrer, né? Veja que conversa mais idiota. Apareceram dois caras, né, que estavam no céu para conversar sobre uma coisa tão explícita, né, que já estava lá nas escrituras, né? Dizem que tudo está nas escrituras, de que Jesus ia morrer, ia para o céu, ia ressuscitar no terceiro dia. Aí diz que apareceram esses dois e começou a falar com eles sobre isso aí, sobre a sua partida, seja a sua morte, né? E isso posteriormente sobre sua ressurreição, que ele estava para realizar em Jerusalém. Lucas capítulo 9, 28, 30. Então, o ponto em alto em destaque nesse relato de Lucas, pessoal, primeiro, Lucas não viu porcaria nenhuma. Não foi testemunha porcaria nenhuma. Ele disse que ouviu esses relatos de pessoas que haviam sido testemunhas oculares. Mentira. Ele não recebeu testemunho nenhum de pessoas que foram testemunhas oculares desses eventos, coisa nenhuma. Primeiro que essas porcarias, nenhuma delas aconteceu, né? E segundo, ele não recebeu testemunho nenhum de pessoas, certo? E uma das provas é que, veja o que, é que ele falou. Ele falou que foi cerca de 8 dias, enquanto que os outros falaram de 6 dias. E o marco da contagem desses dias é esta aqui, ó. As palavras que Jesus falou de que alguns não morreriam. Então, do tempo em que Jesus falou essas palavras até o momento em que ele se transfigurou, levaram-se, no caso dos relatos de Marcos e de Mateus, levaram 6 dias. Mas para Lucas diz que levou 8 dias. Tá entendendo? Vamos ver os relatos dos outros. Só por aí você já vê que o relato de Lucas já perde credibilidade já nisso. 6 dias depois, veja, 6 dias depois de quê? Depois que Jesus falou de que ninguém ou alguns deles não morreria antes de vir
ou de alguns deles virem o reino de Deus, certo? Então, como eu falei, o marco é sempre as palavras de Jesus, que Jesus disse, como nós falamos, de que alguns deles não morreriam, certo? Veja que Lucas também marca a partir dessas palavras, olha. Na realidade, cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, tá vendo? Você vai saber que palavras são essas no relato anterior. Aqui estamos em Lucas 9, 28, tá entendendo? Lucas capítulo 9, versos 28 e 30. Aí vocês voltam, aí vocês vão ver que palavras foram ditas, para depois Lucas dizer que foi cerca de 8 dias depois dessas palavras, certo? E essas palavras, como eu já falei, são aquelas relativas a em Jesus dizer que alguns deles não morreriam até que visse o Filho de Deus em poder e glória, que seria a transfiguração, certo? Veja aqui o que diz esse Mateus dizendo, olha, 6 dias depois de quê? Da mesmo marco temporal, como falei, de Lucas, que fala aqui, olha, depois destas palavras, depois de dizer estas palavras, tá entendendo? É o mesmo sentido aqui dos outros textos, olha. Dias depois, depois de Jesus dizer essas palavras. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziu-os à parte a uma alta montanha. Aí lá se transformou na presença deles. Jesus se transformou na presença deles. Seu rosto brilhou como o sol, suas vestes tornaram-se resplandecentes de brancura. Pedro tomou então a palavra e disse, veja, o Mateus relatando que Pedro pegou a palavra, tomou a palavra e disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Veja que o escritor, ele transcreve as ideias que aconteceram naquele momento, certo? Naquele exato momento. Ele não está transcrevendo ideias que supostamente essas pessoas tiveram mais tarde. Não, ele transcreve as palavras, as ideias que aquelas pessoas tiveram no momento em que elas presenciaram a transfiguração de Jesus, certo? Por que eu digo isso? Eu quero dizer que Pedro, quando viu aquelas pessoas, identificaram naquele momento que se tratava de Moisés e Elias. Entenderam? Ele não teve conhecimento de que aquelas pessoas que ele viram eram Moisés e Elias depois de ter acontecido. Não. Ele teve conhecimento de que se tratava de Moisés e Elias naquele momento. Tá entendendo? E 6 dias depois, veja de novo agora Marcos, olha. Veja sempre a expressão, pessoal. Depois de quê? Esse é o tempo, esse é o marco temporal que nos diz de onde foi contado esses dias. 6 dias foram contados depois daquilo que Jesus falou, tá entendendo? Da mesma forma, esses 6 dias aqui, olha, 6 dias depois de quê? Algum evento aconteceu anteriormente a esses 6 dias, pessoal. Depois desse evento ter acontecido, foi que passou-se a contar 6 dias. Entendeu? Então, Mateus e Marcos, nesse sentido, estão em conformidade. Mas veja que aqui, como nós vimos, o que é que o maluco do Lucas, que diz que havia pesquisado e que não pesquisou porcaria nenhuma, e o seu relato já seria, como nós já dissemos, já não teria muita credibilidade, né? Primeiro porque ele não foi discípulo nem apóstolo de Jesus, não acompanhou nada de Jesus, certo? Não estava presente. Então, isso já nos mostra o porquê de ele ter colocado 8 dias, né? Aqui, pronto, aqui. Aí diz aqui, na realidade, cerca de 8 dias depois, veja, olha,
Depois de quê, pessoal? De ter dito aquelas palavras. Os outros falam depois. Ou seja, é o marco, algo anterior aconteceu e passou-se a contar esses dias, tá entendendo? Olha, depois. Então, depois de Jesus ter falado, depois dessas palavras, aí passaram para Lucas cerca de 8 dias. Só que não passou 8 dias, cerca de 8 dias. Os outros diz que passou-se 6 dias e fechou. 6 dias. Diz que passaram-se 6 dias. Não diz que passaram cerca de 6 dias. Não, eles disseram que passaram-se 6 dias. Aí vem esse doido do Lucas e diz que foi cerca de 8 dias. Ou seja, ele não tem certeza do número de dias que transcorreu das palavras de Jesus até a transfiguração de Jesus. Está entendendo? Esse depois, esse depois marca, é o marco temporal para a contagem desses 8 dias, no caso de Lucas, ou esses cerca de 8 dias. Entenderam? Ou seja, é uma contradição clara. Aí os cristãos vêm tentar costurar, sabe? Esse besterol. Aí faz uma salada de fruta terrível, coitados. Tem os bobos que acreditam, né? E caem na conversa, né? Mas não bate a história, a costura não sai boa. É uma vergonha. Bom, quando comparamos passagens paralelas encontradas em Lucas e nos outros evangelhos, sempre vemos que esse último, no caso Lucas, nunca tem certeza das coisas que fala, pessoal. Veja que ele falou cerca de 8 dias, ou seja, não tem certeza. E não tinha certeza. Também, como é que ia ter certeza? Se ele foi atrás de falatórios. Veja que ele falou lá oralmente, tá vendo? Ele foi atrás de falatórios. Diz que foi de testemunhas oculares, mas é mentira. É tanto que ele não tem nem certeza de quantos dias se passaram, certo? Daquilo que Jesus falou até o momento da transfiguração. Pois bem, quando comparamos passagens paralelas encontradas em Lucas e nos outros evangelhos, sempre vemos que esse último, Lucas, nunca tem certeza das coisas que fala, pessoal. Sobretudo quando essas coisas se referem a números, a datas. Enquanto os outros evangelhos são mais taxativos e assertivos em suas declarações, Lucas muitas das vezes mostra-se evasivo. Por exemplo, quando fala do ministério de Jesus, ele não sabe ao certo com que idade Jesus o teria iniciado. Veja o que ele diz, Lucas, capítulo 3, versículo 23. Olha, veja, ele não tem certeza de nada. Quando Jesus começou a sua obra, ou seja, o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos não é certeza, pessoal. Pode ser 30, como não pode ter sido começado antes dos 30. Mas como é que alguém que diz que tem inspiração divina, que um Deus gritou nos seus ouvidos para ele escrever aquilo que ele estava escrevendo, não tem certeza nem da idade que Jesus começou seu ministério? Como é que pode? O cara não tem certeza se Jesus começou com 30 anos o ministério. Se ele diz que é cerca, pode ter sido com 27 anos, com 28 anos, com 30 anos. Com 20 anos, lógico que não tem sentido, né? Você dizer cerca de 30 anos, se comparar cerca de 30 anos a dizer que está falando de 20 anos, não tem sentido, né? Só um maluco doido que vai pensar que cerca de 30 anos pode ser 20 anos, certo? Por que eu falo isso? Porque cerca de 8 dias não pode ser 6 dias. Porque os outros falaram em 6 dias. Aí os doidos de alguns que querem tentar resolver esse problema, aí diz que, não, mas cerca de 8 dias não quer dizer que é 8 dias. Cerca de 8 dias pode ser 6 dias. Não, mentira. Cerca de 8 dias não pode ser 6 dias. Cerca de 8 dias pode ser 8 ou 7. Mas nunca 6, 4, 3, 2 ou 1 dia. Assim como 30 anos, você não pode imaginar que cerca de 30 anos seja 20 anos ou 15 anos. Não. Cerca de 30 anos são aproximações mais próximas desse último, que é o 30. Ou então pode ser 28, 29 ou mesmo 30. Mas nunca dizer que cerca de 30 anos é 25, 20 anos, 19, 18 anos. Assim como quando o Lucas falou cerca de 8 dias, você não pode imaginar que cerca de 8 dias possa ser 6 dias.
cerca de 8 dias, você sempre vai estar mais próximo desse número citado, ou seja, pode ser 7 ou pode ser 8. E acabou. Essa é a ideia da aproximação. Pois bem, o doido do Lucas, novamente, não sabe precisar qual foi a idade com que Jesus começou seu ministério ou as suas obras. Ele disse que foi com cerca de 30 anos, ou seja, não tinha certeza de nada. E o cara disse que saiu pesquisando com as testemunhas oculares. Veja que mentiroso. E colocou um escrito, uma informação imprecisa, não exata, em seu escrito. Ele era conforme se pensava. Lucas, capítulo 3, versos 23. Dá para levar a sério umas histórias dessas? Dá para se acreditar no que é dito umas bobagens dessas? Esses equívocos, por certo, mostram que a transfiguração não aconteceu, bem como serve de prova de que a Bíblia não é a palavra inerrável de alguma divindade, como é dito por muitos crentes. Deus algum sopraria nos ouvidos de uma para escrever 8 dias, ou cerca de 8 dias, e nos ouvidos de outras 6 dias, fechado. Mas poderiam alguns crentes dizer, mas quando Lucas menciona cerca de 8 dias, ele não está dizendo que foram 8 dias. Exatamente, não está dizendo que eram 8 dias. Pior ainda, isso é verdade, mas também não está dizendo que são 6 dias. Logo poderiam, segundo a narrativa de Lucas, ser 8 ou 7 dias. E isso só prova que Lucas não tinha certeza do que estava falando. Aí muitos outros crentes falam, não, haver essas variações, isso prova que eles se combinaram. Então, quando há, por exemplo, uma acariação entre duas pessoas na delegacia, aí um fala uma coisa, outro fala outra, tal. Então, se houver variação de fatos ali, aí é que isso dá motivos para se acreditar naquele fato que está sendo narrado para aquelas pessoas. Mas quando há tanta uniformidade, identidade no que um fala e no que aquele outro fala, dá a entender que as pessoas se combinaram para falar a mesma coisa. Mas não tem nada a ver o que está escrito entre o que acontece no testemunho de pessoas que são levadas para a careação, né? Ou mesmo num interrogatório, ou mesmo diante de um juiz, dizer coisas diferentes, né? Porque a imprecisão num testemunho, ele, de fato, pode acontecer de haver variação, mas pode também a pessoa bater igualzinho e não ter nenhum problema. Mas a questão aqui nos evangelhos é que essas pessoas dizem ter ouvido de uma única fonte, no caso uma divina, as informações que eles deveriam colocar no papel. E o mais grave no caso de Lucas é que ele diz que foi atrás das testemunhas oculares desses fatos que aconteceram e, e as registrou de forma precisa e exata. Está entendendo? O problema da inerrância ou da inspiração divina da Bíblia é nisso que se resume. Ele não pesquisou nada, como declarou. Alguém que tivesse de fato pesquisado não escreveria algo tão impreciso. E isso desfaz o mito da inspiração divina dos evangelistas, já que é dito que todas as escrituras não são fruto da vontade dos homens, mas que seriam da vontade e inspiração de Deus, o qual os moviam a escrever por meio do Espírito Santo. Mesmo que admitamos ou suponhamos que se trate de erros gráficos, o erro de algum copista, os erros cometidos por algum copista, ainda assim a Bíblia perderia o status de obra inspirada, já que ela diz ser obra de Deus. E como tal, ele deveria zelar pela sua divina palavra, vez que é ele que tem a intenção de se revelar a seus filhos, que somos nós. É ele que tem de se preocupar em passar para nós um relato verídico, verdadeiro, preciso e exato. Não somos nós que temos de estar averiguando a todo tempo se isso que está falando na Bíblia é certo ou errado, ou se que houve algum erro de algum copista, ou coisa do tipo. É ele, esse Deus, que quer se mostrar para nós. Então é ele. E esse livro é a palavra dita dele. Então é ele que tem o dever moral de zelar por essa palavra e passá-la de forma mais precisa possível para nós, já que é uma questão de vida ou morte, né?
Jesus nos disse, isto significa a vida eterna. Então, se é uma questão de vida ou de morte, então, eu sabendo que tem uma informação que devo passar para uma pessoa, e essa informação pode lhe custar a vida, eu tenho de fazer o máximo possível, de levar essa informação da forma como eu recebi para essa pessoa se beneficiar e não chegue a perder a vida. Então, acredito que esse Deus teria ainda maior preocupação. Primeiro, porque seríamos filhos dele. E segundo, porque essas palavras que estão escritas nesse livro, que disse a palavra dele, são palavras de vida para alguns e pode ser palavras de morte para outros. E que pai é esse que ora se revela descrevendo uma coisa, ora de outra? Já que os relatos são diferentes, né? Um falou de cerca de 8 dias, outro falou de 6 dias. Então que pai é esse que sopra no ouvido de um uma coisa e sopra no ouvido de outro uma outra coisa? Como seus filhos acreditariam naquilo que está escrito? Em qual dos relatos eu tenho que acreditar? Se não há certeza do que está escrito. Pois, acima de tudo, vocês sabem que nenhuma profecia das Escrituras se origina de interpretação pessoal. Veja, o próprio texto bíblico diz que nenhuma profecia, quando ele fala de nenhuma profecia, ele diz que tudo que está escrito, né? Na, na, nos escritos dos judeus, dos hebreus, se originou de interpretação pessoal. Tudo aquilo foi, como ele diz, olha, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo, pessoal. Né? Nada do que está escrito ali, no caso aqui as escrituras, é óbvio que nós sabemos que essas escrituras se referem aos escritos dos judeus e não do Novo Testamento, mas os cristãos interpretam aqui como toda a Bíblia, certo? São eles que interpretam essas escrituras aqui como toda a Bíblia. É o Velho e o Novo Testamento, certo? Mas não é, certo? Mas na ignorância deles, né? Então, essas escrituras, a Bíblia fala que nenhuma delas, nada do que foi escrito, passou pela interpretação pessoal de pessoa alguma. Então é mentira, pessoal, quando o cristão diz que, não, aqui é a forma de escrever do escritor. Cada escritor tem uma forma diferente de escrever ou de relatar uma determinada coisa. É mentira, porque a própria Bíblia diz que as escrituras ou as profecias das escrituras não foram ou não se originaram da interpretação pessoal daqueles que a transmitiram. Porque se o que desmente é essa mentira, dizer que cada um tinha uma forma de mencionar um fato que todos haviam presenciado, tá entendendo? Não. A Bíblia fala que nenhum deles usaram sua interpretação pessoal, ou seja, eles somente falaram aquilo que ouviram ou foi soprado no seu ouvido por esse Deus ou por esse Espírito Santo. Eles só colocaram no papel aquilo que ouviram ou que foi determinado por eles, por meio do Espírito Santo, pôr no papel. Entenderam, pessoal? Quanta mentira tem nesses livros? E quanta mentira tem na tentativa argumentativa dos cristãos em resolver os enredos equivocados da Bíblia? Veja que Pedro diz que as Escrituras não são obras de interpretação pessoal. Logo, os crentes mentem quando afirmam que os evangelistas tinham um estilo próprio de escrever suas narrativas, já que a própria Bíblia nos informa o acima, deixando claro que tudo que supostamente foi escrito vinha do Espírito Santo, isto é, diretamente de Deus. Nada partiu da imaginação, da ideia, da forma de pensar deles, pessoal. Um outro argumento que prova que esse episódio é uma farsa cristã, digo, o episódio da transfiguração é uma farsa gritante, mentirosa, como tantos outros espalhados no Novo Testamento, é o fato de que Pedro, Tiago e João veem um homem com a face brilhante, tanto quanto o sol, e com vestes reluzentes, pessoal. Bem como duas pessoas que supostamente estavam mortas, ou no caso, sobretudo o Moisés, né? O Moisés, a Bíblia diz claramente que foi morto, né? O Elias, alguns entendem que morreram, mas a Bíblia mostra que ele não morreu. A Bíblia diz que ele foi levado para o céu vivo, certo? Então,
Quer dizer, eles viram dois mortos, entre aspas, os três, né? O Pedro, o João e o Tiago viram três pessoas mortas, viram Jesus dessa forma transfigurada, ou seja, estava vendo um espírito e com vestes reluzentes, bem como duas pessoas mortas que eles nunca viram na vida. Pedro, Tiago e João nunca tinham visto Elias nem Moisés. E mesmo assim, Pedro os identifica, pessoal, como sendo Elias e Moisés. Veja que maluquice. Como é que Pedro conseguiu identificar aquelas duas pessoas como sendo Moisés e Elias? Não existia foto, tá entendendo? Para ele saber que aqueles ali eram Elias e Moisés. Pedro os identifica como sendo Elias e Moisés. Essa identificação só seria possível se os hebreus já tivessem, naquela época, um arquivo contendo as fotos de todos os seus heróis do passado. Você teria condições hoje de identificar, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e tantos outros personagens históricos que marcaram a nossa história como povo brasileiro? Se eles lhe aparecessem hoje, por exemplo, você teria como identificar? Claro que não. Nós nunca os vimos. Como é que nós podemos identificá-la? Como é que Pedro e aqueles outros três puderam identificar aquelas duas pessoas como Elias e Moisés? Fala sério, pessoal. Quem acredita numa bobagem dessa? Outro, antes de terminar, eu vou continuar essa passagem. Em Mentiras da Transfiguração, parte 2, como eu falei, vou falar em 3 vídeos. Outro ponto, pessoal. Os apóstolos, eles, não sei se eu vou falar mais adiante, mas em caso de eu não ter falado, falo agora. Os apóstolos tinham um medo terrível de fantasmas, de espíritos. Basta você ver quando Jesus morre e ele aparece lá. Os apóstolos ficam tudo com medo, achando que estavam vendo um espírito, um fantasma, uma alma de outro mundo, tá entendendo? E aqui eles aparecem dois defuntos, entre aspas, Moisés e Elias, eles identificam e ficam na maior calma ali, pelo menos o Pedro pega, vai oferecer para construir três barracas para Jesus e para os dois Elias e Moisés ficarem. Ou seja, não apresenta medo de almas penadas ou espíritos ou coisa do tipo. Mas em passagens tanto anteriores como posteriores, nós vemos o medo terrível que eles têm de almas penadas. Uma outra ocasião podemos comprovar essa questão é quando Jesus aparece lá em alto mar, no mar da Galileia, caminhando à noite, e os apóstolos tá dentro do barco e vê um vulto branco caminhando por sobre as águas. E eles ficam terrivelmente assombrados, achando que era um fantasma que estava vendo, ficam se cagando de medo. Aqui aparece Jesus, transfigurado, uma forma espiritual, divinizada, com dois defuntos, e os caras ficam na maior calma, pelo menos o Pedro, né? Depois que aparece tá uma voz, né, que grita, eu sou, isso é meu filho amado, quem tenho aprovado, babá. Aí diz que eles ficaram tudo com medo, tremendo, quando ouviu essa voz. Mas antes, vendo o defunto ali, o futuro defunto Jesus ressuscitado, um dos defuntos, Moisés, né, ressuscitado, e o tal do Elias, que tinha subido para o céu, ali eles não sentiram pavor nenhum. Acharam ali a coisa mais linda, perfeita do mundo. Só isso aí você já vê que isso se trata de uma mentira. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue o canal e comente. E até a próxima.